Olá, vamos dar início aí ao nosso curso voltado aí para a gente fazer questões envolvendo a parte de limites. Vamos fazer uma questão aqui bem legal, bem diversificada, com vários detalhes aí que o aluno precisa saber para poder resolver. E aí a gente vai aprendendo questão a questão. Valeu, vamos lá. Então a gente tem aqui um conjunto de 5 itens para dizer se é verdadeiro ou se é falso. Praticamente cada item desse tem uma técnica diferente para a gente poder responder as questões. Então vamos usar o primeiro. O primeiro, a gente tem aqui um limite que envolve uma função exponencial. E aí, normalmente, para a gente poder resolver esse tipo de questão, a gente precisa lembrar dessa propriedade aqui, ó. E elevado a ln de x é igual a x a isso para poder desenvolver esse limite aqui. Então, na prática, eu vou chamar isso daqui de f e vou chamar isso aqui de g. Então, a gente já tem aqui f de g. E agora a gente vai aplicar essa propriedade. Então, aplicando essa propriedade, a gente vai ter que ln de f elevado a g, isso é o próprio f elevado a g. Só que essa situação daqui, a gente gera a seguinte propriedade, lembrando que o logaritmo de a elevado a n é igual a n logaritmo de a. Então, aplicando isso, a gente vai ter e elevado a g ln de f. E eu posso jogar, então, esse g para baixo, de tal maneira que a gente pode afirmar aqui, que é elevado a ln de f 1 sobre g, porque volta a ser exatamente a mesma coisa. E aí o nosso objetivo inicial vai ser trabalhar justamente a análise dessa potência, ln de f dividido por 1 sobre g. Então, dando continuidade, então o nosso foco passou a ser ln de f dividido por 1 sobre g. Então, lembrando que na nossa questão o f é essa expressão 1 mais 3 sobre x e o nosso g, como a gente está vendo aqui, ele vale 2x mais 5. Então, o que a gente vai precisar, lembrando que x vai tender a infinito. Então, quando x tende a infinito, aí a gente obtém que esse f aqui, 3 sobre infinito tende a 0, esse f dá 1. E se x tende a infinito, a gente obtém aqui que g também tende ao infinito. De maneira análoga, quando a gente coloca aqui 1 sobre g, que a gente vai colocar nessa expressão daqui a pouco, 1 sobre g, então como é 1 sobre o infinito, a gente pode dizer que isso aqui tende a 0. E de maneira análoga, se a gente fizer ln de f, onde f é 1, isso aqui é 0. E aí a gente vai ter uma razão que está dando 0 sobre 0, e a gente pode aplicar então o L'Hopital. E aplicando o L'Hopital, a gente vai derivar a de cima, derivar a de baixo. Então, derivar essa de cima vai ficar 1 sobre f vezes f'. E derivar isso daqui, a gente pode dizer que isso é g elevado a menos 1, quero derivar, então vai ficar menos 1, g elevado a menos 2 vezes g'. Então, aqui está ficando f' sobre f, e aqui está ficando menos g', g ao quadrado. Então, agora a gente está pronto para a gente trabalhar. Então, nosso f', analisando aqui, a derivada de 1 é 0, a derivada disso é derivar 3 que multiplica x a menos 1. Quando a gente deriva isso aqui, vai ficar menos 1 sobre x2. Então, é menos 3 sobre x2. Guarda essa informação. Então, na prática, a gente tem aqui, vou dizer que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, com o sinal negativo, tá? Então, esse f', ele está sendo menos 3 sobre x2. O f,
ele é 1 mais 3 sobre x. O nosso g é a função 2x mais 5. E o nosso g' é simplesmente a derivada disso aqui, ó, g' é 2. Então, a gente já está com uma função aí que está, né, mais fácil de resolver, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho mais dessa álgebra para a gente poder se sair legal. Então, na prática, eu vou ter aqui duas frações. Então, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, dando continuidade, ó, a gente vai ter menos 3 que multiplica 2x mais 5 sobre x2, multiplicado pelo inverso dessa. O inverso dessa, a gente pode dizer aqui, ó, 2 vai multiplicar todo mundo, e é bom tirar o mínimo para poder ficar melhor. Então, quando 2 multiplica todo mundo, vai ficar 2 e 6. O mínimo é x. X dividido por 1, x. X vezes 2, 2x. X dividido por x, 1. 1 vezes 6, porque eu já multipliquei, 6. Então, o inverso disso aqui, ó, x sobre 2x mais 6. Então, a gente simplifica aqui por x e a gente tem essa expressão, né? Essa expressão que a gente está obtendo, menos 6x mais 5, dividido por, quando isso multiplicar, 2x ao quadrado mais 6x. Então, a gente já está bem pertinho aqui da solução. Na prática, para quem está mais acostumado, a gente simplesmente vai dizer que isso aqui tende a zero. Mas, tentando justificar, a gente coloca o x em evidência. Na verdade, a gente coloca... se a gente colocar x em evidência, vai ficar x e aqui 5 sobre x. Esse menos aqui, só corrigindo, ele vai ter um sinal negativo, já que eu coloquei o menos para fora. E se eu colocar x aqui também em evidência, 2x mais 6. Cancela. Então, isso aqui, ó, quando x tende a infinito, isso zera. E quando x tende a infinito, isso fica muito grande. Então, vai ficar um número dividido por algo muito grande que tende a zero. Que trabalhão, hein? Questão caprichada demais. Foi o primeiro item. E aí ele está dizendo para... Aí, quando a gente acha que isso tudo dá zero, a gente tem que voltar aqui para a expressão que a gente trabalhou só a potência. Então, na prática, o que a gente calculou foi que isso aqui vai para zero. Se isso aqui vai para zero, então, na prática, vai ficar e elevado a zero. E e elevado a zero, então é 1. E ele está dizendo que é elevado à quinta. Então, esse item, ele é falso, pois aqui, ó, está sendo dito que é elevado à quinta. E a gente está obtendo o valor 1 dessa nosso limite, beleza? Dando sequência, esse foi o primeiro tópico. Vamos para um tópico agora muito mais simples. Um outro limite aqui que a gente vai aplicar. Bem, ele está dizendo, né, ele quer que calcule esse limite, está dizendo que ele vai dar 1, a gente vai ver se é verdadeiro ou falso quando o x tende a zero. Se eu colocar 0 no lugar de x, isso aqui já zera. Se eu colocar 0, isso aqui zera, vai ficar 1 menos 1, que zera também. Então, não adianta querer colocar logo. Como está dando 0 sobre 0, a gente aplica L'Hopital. Então, a gente deriva essa função, 2x, e deriva essa função. A derivada de e elevado a 2x é ele mesmo, vezes a derivada do de cima, que é 2. A derivada desse cara aqui é apenas menos 2. E a derivada de menos 1, zerou. Bem, então, isso daqui, a gente vai colocar 0 para ver o que é que dá. Se eu colocar 0 aqui, ó, zera no x. Se eu colocar 0 aqui, vai zerar também. Então, eu aplico o L'Hopital de novo. Aplicar o L'Hopital de novo, aqui dá 2. Aplicar o L'Hopital de novo, que é constante, zera, e elevado a 2x. E elevado a 2x vezes 2. Como já tinha um 2, vai ficar 4 e elevado a 2x. Bem, aí chegado aqui, a gente pode simplesmente substituir o valor. Se x tende a 0, coloca 0 aqui, ó. Se colocar 0 aqui, não dá indeterminação nenhuma. Colocando 0 aqui, e elevado a 0 vira 1. E se isso vira 1, a resposta então é 2/4, que representa para a gente 1/2. E se foi 1/2, esse limite aqui, ele também está falso. Então, fique atento aí para não vacilar. Então, aplicar L'Hopital 2 vezes foi o caminho para resolver bem rapidinho essa questão. Dando sequência em outro limite aqui. Um limite aqui, ó, que é um limite trigonométrico. Então, para resolver isso, a gente precisa lembrar que o limite
de seno de x sobre x, quando x tende a zero, ele vale 1. Então, eu preciso que esses dois termos sejam iguais. E ele, além de ser iguais, de serem iguais, eles precisam, né, ele precisa ir para zero. Então, aqui tem x3, então eu quero que aqui apareça um x3. Então, a ideia é multiplica por x e divide por x. Então, nesse caso aqui, já vai aparecer esse x3. Então, na prática, veja o que vai acontecer. A gente vai transformar esse limite num limite assim, ó, de x3 sobre x. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, na prática, a gente vai ter o limite de x tendendo a zero. Esse x vai multiplicando o seno de x à terceira, dividido por x à terceira. Sabemos que isso daqui, ó, é 1 e, na prática, quando ficar x tendendo a zero, vai ficar 0 vezes 1, ou seja, 0. Mais uma vez, ó, não está dando o valor que foi afirmado, então até agora a gente tem 3 itens falsos. Dando continuidade, são 5 itens. Então aqui, ó, outro limite, um limite relativamente tranquilo. Se a gente colocar infinito, raiz de infinito é infinito. Se a gente colocar ln de infinito, a gente basta analisar o seguinte, ln de a na base b é x. Então, na prática aqui a gente tem que b elevado a x é igual a a. Então, o que eu estou querendo dizer com essa, vamos dizer assim, análise, é só analisar o que é que vai acontecer com esse... Eu vou mudar a ordem aqui rapidamente, já que aqui tem x para não confundir com esse x. Então, ln de x numa base a é igual a y. Então, ó, a elevado a y é igual a x. Então, quando esse x aqui, ó, ele vai para infinito, ele cresce, o y aqui, ele precisa crescer também, desde que esse a seja maior do que 1. E é, no nosso caso, já que o a é o próprio e. Então, aumentar o valor de x, preciso, então, para acompanhar, aumentar o valor de y. Dessa maneira, a gente garante que quando o x ele vai para infinito, o y também tem que ir para infinito. Dessa maneira, colocou x infinito, então o resultado dessa função vai para infinito. Infinito por infinito, a gente garante poder aplicar L'Hopital. Então, aplicar L'Hopital é derivar em cima, a derivada de ln de x é 1 sobre x, e derivar embaixo. A derivada, não sei se você já sabe memorizado, mas a derivada de 1 sobre raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. É importante que saiba isso. Depois eu explico como é que faz isso bem devagarinho. Posso até explicar agora, mas só terminando a questão para te explicar. Então, derivar raiz de x dá 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar essa expressão aqui, ó. Agora, a gente tem essa expressão e a gente, de novo, a gente vai, se colocar infinito, ó, vai ficar, mas aqui a gente pode dar uma melhoradinha, né? Como assim uma melhoradinha? A gente pode fazer o seguinte, isso aqui, ele é x elevado a 1 meio, e esse x é x elevado a 1. Então, eu posso pegar esse x elevado a 1 meio, jogar ele para baixo. Então, fazendo devagar, x a primeira está aí, quando jogo para baixo, fica menos 1 meio. Então, quando junta isso aqui, fica x elevado a 1 meio, e é simplesmente raiz de x. Aí agora, análise em função disso aqui que a gente chegou, o limite, a gente transformou esse limite num limite bem mais simples. O limite de x tendendo a infinito de 2 sobre raiz de x. Ora, quando x tende a infinito, vai ficar 2 sobre infinito. 2 sobre infinito vai dar 0. Então, pela primeira vez, ó, nessa questão, esse item ele é verdadeiro. Ok, para a gente finalizar, mais um limite aqui, um limite de função polinomial. Inicialmente, você deve jogar esse valor menos 3 para ver se dá alguma indeterminação. Se a gente jogar menos 3 aqui, ó, dá 9. Se jogar menos 3 aqui, dá menos 6, que com esse menos 3 dá menos 9. E 9 com menos 9, aí já 0 embaixo, então é uma indeterminação. Se a gente jogar esse menos 3 aqui, vai dar 9, menos 3 aqui vai dar 30.
Então, 39 menos 39, zero em cima e zero embaixo. E aí, se zero em cima e zero embaixo, então a gente pode mais uma vez aplicar L'Hopital. Então, aplicar L'Hopital, derivar em cima vai ficar 2x menos 10, derivar embaixo vai ficar 2x mais 2. Se a gente colocar agora um número menos 3, na prática, menos 3 ele vai dar menos 16 e menos 3 ele vai dar menos 4. Então vai dar legal, não tem nenhuma indeterminação, então é só jogar o valor. Então fazer o limite de x tendendo a menos 3 dessa expressão que não tem nenhuma indeterminação é só jogar o número menos 3. Se jogar um menos 3, vai ficar menos 6 com menos 10, é menos 16. Se colocar um número menos 3, vai ficar menos 6 com 2, que é menos 4. Então isso aqui vai dar 4, e 4 é o que ele está dizendo é verdadeiro. Então a primeira questão ela foi muito trabalhosa, mas as outras foram até tranquilas. Então a gente precisa ficar tarimbado, ficar craque. Como é que fica tarimbado? Como é que fica craque? Na prática é a gente ficar treinando as questões da própria banca, as questões aí dos concursos anteriores, beleza? Valeu então.